Olá, meu nome é Ana Paula e nós vamos conversar hoje sobre os 3 tecidos dentários que são formados durante a odontogênese e permanecem ativos durante toda a vida do dente. São eles a dentina, o esmalte e a polpa. A dentina, regionalmente, em termos de momento que ela é secretada, ocorrem então 3 tipos de dentina. A dentina do manto, secretada desde a fase de campânula, secretada pelos odontoblastos imaturos, ela é a primeira dentina que foi secretada. A dentina propriamente dita, secretada já na fase de coroa, por odontoblastos maduros, e ela existirá em 2 regiões. A dentina coronária, secretada na fase de coroa, por odontoblastos maduros acima das alças cervicais, e dentina propriamente dita radicular, secretada então após a curva que faz a alça cervical e secretada durante a fase de raiz, por odontoblastos radiculares. E por último, então, não menos importante, sempre haverá uma pré-dentina, que é a dentina circumpulpar, que circunda então a polpa, só que recém-secretada, ainda não mineralizada. Esta dentina, chamada então de pré-dentina, existe por toda a vida do dente, enquanto os odontoblastos estiverem ativos e secretando matriz dentinária, enquanto ela ainda não estiver mineralizada. Muito semelhante ao tecido ósseo, chamado de osteoide, que é a matriz ainda não mineralizada. A dentina do manto, secretada na fase de campânula, foi secretada por odontoblastos imaturos, a partir de um estímulo de células do antigo epitélio interno do órgão de esmalte. À medida que essas células da papila dentária, da periferia da papila dentária, são estimuladas a evoluírem para pré-odontoblastos ou odontoblastos imaturos, estas células começam a desenvolver na região próxima à lâmina dentária. Essas células começam a desenvolver na região próxima à lâmina basal um prolongamento. E é por este prolongamento que os pré-odontoblastos iniciam a secretar e liberar uma matriz chamada então de dentina do manto. À medida que essas células odontoblásticas prosseguem o seu desenvolvimento, a sua evolução, este único prolongamento torna-se cada vez mais longo e inicia a ter ramificações. Então, é um prolongamento com ramificações na sua extremidade e também durante ou ao longo do seu prolongamento. Este prolongamento, ele vai aumentando, ficando cada vez mais longo e o corpo celular fica cada vez mais afastado da lâmina, o que era a nossa lâmina basal, entre o epitélio e o ectomesênquimo. Este prolongamento, reparem que este prolongamento, ele vai ficando cada vez mais longo, cada vez mais longo, e vai fisicamente ocupando um espaço no meio dessa matriz que ele está mergulhado. Essa matriz que ele está mergulhado é secretada pelo próprio prolongamento. Então, esta matriz, ela fica circundando o prolongamento e o prolongamento ocupa esse espaço inteiro que se chama, então, de túbulo dentinário. O túbulo dentinário é o espaço físico onde o prolongamento está mergulhado. Ao redor dele estará a matriz da dentina, neste momento ainda chamada de dentina do manto. Ao longo da produção dessa dentina do manto,
esses odontoblastos vão assumindo essa característica cada vez mais madura de apresentar um prolongamento com ramificações. Esta característica demonstra, então, que os odontoblastos estão maduros e as características bioquímicas da matriz também são modificadas, além da característica morfológica da célula odontoblástica, ou seja, do odontoblasto. Então, nesse slide, está apresentando, então, o prolongamento do odontoblasto e a matriz dentinária. Aparece também o espaço onde o odontoblasto, vamos voltar aqui um pouquinho, o espaço onde o prolongamento do odontoblasto deixa de ocorrer. Então, aqui foi fragmentado, foi retirado o espaço do odontoblasto para que vocês observem que fisicamente ele ocupa, né, parte dessa matriz. Então, ele ocupa o túbulo dentinário. O túbulo dentinário em si não é ocupado apenas pelo prolongamento do odontoblasto. Também, neste túbulo dentinário, ocorre o trânsito de um fluido, chamado então de fluido dentinário, que percorre, é um líquido que vem como se fosse uma linfa, que percorre então o túbulo dentinário e banha, ou seja, ele recobre esse túbulo dentinário, recobre este prolongamento do odontoblasto e traz algumas informações lá para a região interna da polpa dentária. De forma completa, nós vamos encontrar como esta dentina. Vamos encontrar, então, ela apresentando os odontoblastos na região central. Então, é importante que vocês entendam que o corpo celular de um odontoblasto, ele fica restrito à polpa dentária. O corpo do odontoblasto não se encontra na dentina. Isto garante uma vida e uma produção de dentina ao longo de toda a vida do dente, do órgão dente. Desta forma, o odontoblasto permanece ativo mesmo após processos cariogênicos que não cheguem a afetar a região do corpo do odontoblasto, ou seja, processos cariogênicos que não alcancem ou não desmineralizem a região do esmalte, a região da dentina e cheguem até a polpa dentária. A dentina, então, se apresentará desta forma. De dentro para fora, o corpo do odontoblasto na cavidade da polpa dentária. Depois, uma primeira camada aqui de pré-dentina, ou seja, uma dentina recém-formada, e o prolongamento dos odontoblastos com suas ramificações. Isso em direção ao esmalte que estará sendo também secretado. Neste momento, nós estamos falando só da estrutura da dentina. Então, enquanto esses odontoblastos eram pequenininhos, com um prolongamento bem curto, eles liberavam a dentina do manto. A dentina do manto tem uma característica diferenciada do resto da dentina. Ela apresenta como componente principal orgânico fibrilas de colágeno do tipo 3. Depois que esse prolongamento está aumentado ou amadurecido a célula como um todo, o prolongamento vai apresentar várias ramificações e a dentina liberada por esta região da célula, o prolongamento, apresentará sua conformação orgânica diferente. Predominam fibrilas de colágeno do tipo 1. Então, dentina do manto tem uma característica e a dentina propriamente dita outra. Desta forma, a dentina propriamente dita apresenta essas características. Secretada por odontoblastos diferenciados, apresentando, então, uma cor branca amarelada, ela é avascularizada,
contendo cerca de 85% da matéria orgânica formada por fibras de colágeno e do tipo 1. Essas fibras de colágeno, só para terem uma ideia, ela tem em torno de 50 nanômetros. E internamente a dentina ela tem a característica de proteger ou formar então uma câmara, e dentro dessa câmara estará alojada a polpa dentária. Como é secretada, então, da onde vem, de que forma é liberada esta matriz dentinária? Esta matriz dentinária é secretada de uma forma muito similar a como foi secretado o tecido ósseo, lá da histologia 1, ou geral para vocês. A célula, então, odontoblástica, ou o odontoblasto, libera na sua superfície do prolongamento vesículas de matriz, aqui representadas em rosa, limitadas por parte da membrana celular. Nesta membrana celular ocorrerão alguns canais para haver contato da matriz interna com o meio externo. O que há no meio externo? O fluido dentinário e o início da produção de dentina, que era a dentina do manto. Nesta vesícula apresentarão ou estarão presentes também alguns canais para fosfatase alcalina. Fosfatase alcalina é uma enzima, neste momento secretada então pelo próprio odontoblasto, que catalisa, que facilita a mineralização da matriz recém-secretada. Também na matriz ela estará rica então em fósforo, e na região externa estarão presentes então várias fibrilas de colágeno, aqui de colágeno do tipo 1, ou seja, já está sendo representada aqui a matriz da dentina propriamente dita. Moléculas de cálcio também, e haverão canais para cálcio. Essas moléculas de cálcio inicialmente ficam aderidas às fibrilas de colágeno 1, e a fosfatase alcalina facilita a entrada, então, de moléculas de cálcio para dentro da vesícula. Cálcio e fósforo vão mineralizando inicialmente a vesícula e depois mineralizando externamente, de forma que vá ocorrendo a formação de glóbulos. Então, nós vamos ter inicialmente uma formação de glóbulos e depois, gradativamente, toda a matriz dentinária estará mineralizada. Durante a mineralização da matriz dentinária, podem ocorrer regiões onde entre os glóbulos ainda não estará totalmente mineralizado. Então, numa lâmina histológica preparada por desgaste, porque é tecido mineralizado e não necessita de coloração, nós podemos observar algumas regiões de ausência de mineralização. Então, são regiões chamadas de dentina interglobular, ainda não mineralizada. Reparem nesta lâmina, nesta imagem, que nós temos a região da dentina a partir daqui para baixo. Todas essas linhas que vocês estão vendo aqui pertencem ou representam os túbulos dentinários. Dentro de cada linhazinha dessas, existe um túbulo dentinário, dentro de cada linhazinha dessas, ou seja, de cada túbulo dentinário, existia um prolongamento de um odontoblasto. O corpo ficava lá na polpa e o prolongamento dele ocupava toda a extensão da dentina. Aqui nós estamos na região do limite próximo com o esmalte. Então, essa matriz dentinária, ela começou a ser secretada no sentido centrípeto, de fora para dentro. Daqui
aqui para a região interna do dente. Esses túbulos dentinários ocorrerão, então, vão percorrer toda a extensão da dentina. Aqui nós temos, então, uma lâmina histológica feita por desgaste de um dente apresentando o esmalte, e o esmalte sempre fica nessa coloração, quando a lâmina é feita por desgaste, o esmalte sempre fica nessa coloração castanha. Esmalte. A dentina, normalmente ficando numa coloração acinzentada. A dentina é toda esta região aqui. E uma cavidade central, que é a cavidade pulpar. Como esta lâmina foi feita por desgaste, lembram da histologia 1? O tecido ósseo foi feito por desgaste, várias lâminas, e aqui também. Tecido mineralizado a gente observa numa preparação por desgaste. Todo o tecido que ocupava aqui a câmara pulpar foi desgarrado, destruído durante o preparo da lâmina. Então, nós temos aqui a cavidade pulpar, onde ficariam o corpo dos odontoblastos, mas aqui eles não são visíveis. O túbulo dentinário nessa lâmina é visualizado como cada uma dessas linhas aqui, normalmente em formato de S, que percorrem toda a extensão da dentina. Aqui nós temos dentina propriamente dita. Então, cada linhazinha dessa era ocupada por um prolongamento do odontoblasto. Então, os túbulos dentinários têm um formato sinuoso em S, e eles então apresentam, além do prolongamento do odontoblasto, o fluido dentinário. Esta característica da dentina segue então ocorrendo também na dentina radicular, que é a região então abaixo que é a dentina produzida abaixo da região cervical. Esta dentina radicular foi produzida no estágio da odontogênese chamado de raiz, após o dobramento da alça cervical. Os odontoblastos radiculares secretam a dentina radicular com uma característica um pouco diferente. Eles têm mais prolongamentos e tornam visualmente essa dentina radicular com uma característica um pouco diferente. Na sua região periférica, ou mais externa, a dentina radicular apresenta várias regiões que não são preenchidas pela matriz dentinária, fruto do aumento ou da ocorrência de grande quantidade de ramificações dos odontoblastos radiculares. Essa região com muitas ramificações, num preparo pelo desgaste, vai apresentar ar nessas regiões não mineralizadas. E visualmente nós classificamos essa região como zona granulosa de Thomis. O que ela representa? Ela representa esse aumento das ramificações dos odontoblastos radiculares. Como nós visualizamos essa dentina radicular e essa zona granulosa de Thomis? Nós visualizamos desta forma. Aqui nós temos então uma imagem da dentina radicular. Aqui nós temos então os túbulos dentinários. Aqui a região externa da raiz, então o cemento, nessa lâmina já formado. E essas granulações aqui, que aparecem então como regiões escuras, porque realmente não tem matriz preenchendo elas, são ou representa ou é a zona granulosa de Thomis. Então, zona granulosa de Thomis ocorre apenas na dentina radicular e é responsabilidade ou foi formada pela grande quantidade de ramificações que existem na extremidade dos odontoblastos, do prolongamento dos odontoblastos.
Agora, vamos dar uma olhada quanto aos tipos de dentina sendo secretadas em vários momentos. Um dente normal, a dentina vai apresentar dois tipos, ou foi secretada em dois momentos. Uma dentina primária e uma dentina secundária. A dentina primária, ela é secretada no início da formação de um dente, antes do fechamento do ápice radicular. A dentina secundária, ela foi secretada após o fechamento do ápice radicular. E por último, existe a possibilidade dos odontoblastos secretarem uma terceiro tipo de dentina, chamada de dentina terciária, dentina reacional ou dentina reparativa. Para que serve essa dentina terciária, reacional ou reparativa? Ela serve para reforçar a camada dentinária durante um processo de traumatismo, abrasão ou movimento dentário muito forte. Ela é formada diante de um traumatismo, diante de um movimento dentário causado por tratamento ortodôntico ou também fruto de um processo cariogênico que esteja estimulando a formação de nova dentina, ou seja, existe uma desmineralização do esmalte e início de desmineralização até da dentina. Os odontoblastos, o que fazem? Produzem dentina às pressas para reforçar a dentina, para aumentar a resistência da dentina. Tudo isso para proteger a câmara interna, que é onde os próprios odontoblastos, o corpo celular, se encontram. Desta forma, a dentina reacional ou terciária ou reparativa vai apresentar uma organização desestruturada, ou seja, não vai ter a mesma organização dos túbulos dentinários bem sinuosos. Como nós observamos esse tipo de dentina terciária? Nós observamos nesse slide essa dentina ocorrendo aqui, ó. Toda esta região é de dentina terciária, reacional ou reparativa. Ela é diferente da dentina normal, onde aqui nós estamos vendo os túbulos dentinários da célula odontoblástica que está aqui na polpa. Na dentina reacional, reparem que às vezes se encontra até restos celulares de células aqui da polpa dentária e até mesmo algum corpo celular pode estar dentro dessa dentina reacionária, terciária ou reparativa, e ela não é preenchida pelos prolongamentos dos odontoblastos de forma paralela. Então, ela vai apresentar essa característica um pouco semelhante ao osteoide recém-formado, lá no tecido ósseo. Então, essa dentina terciária é secretada às pressas ou de forma desestruturada para reforçar a resistência da dentina, fruto a um traumatismo, desmineralização, processo cariogênico ou movimento dentário causado por um tratamento ortodôntico. Por quê? Porque o dente está sofrendo uma tração, então as células odontoblastos entendem que precisa reforçar a formação de dentina. E aí é formada essa dentina reparativa ou reacional.